Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Paula Marchesotti, sou historiadora e fui convidada para fazer uma palestra para vocês sobre o paleontólogo dinamarquês Peter Lund. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer imensamente o convite e dizer que é com muita alegria que eu utilizo esse espaço para compartilhar com vocês um pouquinho do que eu pesquisei, um pouquinho do que eu aprendi sobre esse cientista e também sobre o contexto científico da época em que ele viveu. Isso porque não há como falar de um cientista sem compreender o seu pensamento e a sua prática científica em diálogo com o contexto científico, cultural da época em que ele viveu. Isso é impossível, esse diálogo é constante, né, da vida individual, da prática individual com o contexto da sua época. Não há como compreender esse cientista fora desse contexto. Dessa forma, não tem como separar o homem Peter Lund do cientista Peter Lund e nem da conjuntura histórica em que o Peter Lund viveu. Mas eu sei que é exatamente aí, nesse diálogo entre sujeito e contexto histórico, que estão os grandes desafios de uma biografia. Eu sei que eu tive de enfrentar esses desafios na hora da pesquisa, na hora da publicação do livro e também agora na hora de falar com vocês. São desafios que estão presentes em toda e qualquer biografia. Que desafios são esses? Que riscos são esses? O primeiro é o risco de reduzir toda a complexidade de uma vida, da vida do biografado, toda a complexidade da vida desse biografado, a meras explicações contextuais da época. Esse seria um erro. Reduzir, por exemplo, toda a complexidade e riqueza do Peter Lund a explicações do século XIX. Ele fez o que ele fez, ele falou o que ele falou, ele viveu da forma que viveu, porque ele vivia no século XIX e o século XIX era assim. Uma coisa determinista, né? Inevitável. Esse é um grande erro que muitas biografias cometem e que eu tentei tomar cuidado para não cometer com relação ao Lund, né? E o outro erro, que é a outra face da moeda, é reduzir toda a realidade histórica de uma época a simplesmente a experiência individual de alguém que está sendo biografado. Por exemplo, é reduzir toda a riqueza, toda a realidade do século XIX à experiência individual do Peter Lund, por exemplo, né? Esse também seria um grande erro. É uma armadilha que as biografias nos colocam. Mas eu aceitei esse desafio de andar nesse fio da navalha e cá estou eu, né, para falar para vocês a respeito dessa figura tão extraordinária que foi Peter Lund. Então eu aceitei esse desafio, vamos lá, vamos para essa biografia. Bom, eu acredito que todos aqui conhecem, em linhas gerais, a trajetória do Peter Lund. Um pouquinho, nem que seja, alguns conhecem mais profundamente, outros superficialmente, mas todos de alguma forma sabem um pouquinho sobre o nascimento na Dinamarca, sobre as viagens de pesquisa ao Brasil, sobre sua importância para os diversos campos da ciência, sobretudo a paleontologia, mas também zoologia, botânica, espeleologia, etc., né? Da importância que ele teve em várias linhas da história da ciência, né? Então todo mundo de alguma forma tem esse conhecimento. A escolha dele por Lagoa Santa como moradia, como uma permanência longa e que se tornou posteriormente definitiva. Então, acho que todo mundo aqui tem conhecimento disso, né? Sua permanência aqui até sua morte. Então, assim, em linhas gerais, ou aprofundadamente, eu acredito que todos conheçam um pouquinho da biografia do Lund. Diante disso, eu não vou me ater aqui a recontar essa história de forma linear, né? Eu acho que seria repetitivo e pouco produtivo. Eu acho que esse público aqui é um público que já tem esse conhecimento mínimo para a gente começar a conversar sobre eles. Então eu vou fazer o quê? Eu optei por problematizar um pouquinho e analisar uma faceta da personalidade do Lund
e do pensamento dele que fizeram uma grande diferença para que ele fosse quem ele fosse, tivesse as ideias, o pensamento e a importância científica que ele teve. É uma faceta da personalidade que esteve presente em toda a trajetória de vida dele e está presente na obra e no pensamento dele. Então, assim, o título dessa apresentação é Peter Lund, um homem de muitas rupturas. Vou até lembrar aqui qual que é o título da apresentação. Um homem de muitas rupturas e mudanças. Um homem de grandes rupturas na trajetória e no pensamento. Esse é o título da palestra, tá? Então, essa é sobre isso que eu vou falar. Sobre essa capacidade de romper, de mudar, tanto na sua vida particular, quanto na sua forma de pensamento, e como que isso foi fundamental para a história da ciência, inclusive, não só para a história pessoal do Lund, mas para a história da ciência mundial. Tá? Essa é a questão que eu vou perpassar aqui. Agora, é claro que quando eu for falar dessa linha de personalidade, eu vou retomar um pouquinho da trajetória dele, até para mostrar como que isso estava presente na vida dele. Tá? Então, eu vou fazer um pouquinho isso aqui. Então, é o seguinte, eu vou mostrar como que o Lund, ao longo da vida e ao longo da obra, ele foi um homem predisposto a rupturas, predisposto a sair da zona de conforto, predisposto a seguir caminhos imprevisíveis, mais complexos, menos seguros, menos confortáveis. E como isso foi importantíssimo para a trajetória que ele teve e para a trajetória da ciência também. Então, Lund, ele foi um homem tão imprevisível e com uma personalidade tão complexa que deu margem à criação de várias imagens completamente antagônicas sobre ele. Isso é impressionante. Quando eu realizei a pesquisa que deu origem ao livro, eu fiz inicialmente um levantamento de tudo que tinha sido escrito sobre o Lund, né? Uma pesquisa bibliográfica em publicações nacionais e internacionais a respeito dele, desde a época em que ele viveu até os dias atuais. E isso para mim foi uma grande surpresa, porque eu encontrei nessa rica bibliografia, e é uma bibliografia extensa que cita o Peter Lund, desde citações simples de um parágrafo até capítulos inteiros, até livros inteiros, né, de cientistas internacionais das diversas áreas da ciência, que ao falar da sua ciência, relatavam as contribuições, o trabalho do Lund, quanto livros e relatos de cientistas internacionais que passaram pelo Brasil e tiveram contato com o Lund ou não, mas que relataram a experiência do Lund no Brasil. Então, também você tem uma rica bibliografia sobre isso, quanto, inclusive, bibliografias específicas, né? Biografias do Lund. Eu encontrei menos do que eu esperava biografias do Lund, mas havia. Então, em toda essa obra, de artigos a livros, de parágrafos a capítulos, a obras inteiras, eu me deparei com vários Lunds. Essa foi a grande surpresa que eu tive. E eu me estranhei muito com essa situação, né? Como que um homem se prestava a imagens tão diversas apresentadas pelos autores. E me perguntava isso mesmo. O que esse homem tem que ele deu margem para tantas interpretações assim? E aí eu vi o seguinte, que o Lund, ele era apresentado, tinha algumas características principais que estavam presentes em alguns autores e em outros de forma diferente. Por exemplo, em alguns, o Lund era apresentado como um cientista ultrapassado, um cientista que perdeu o trem da história, arraigado a teorias ultrapassadas e que não deu conta de dar o salto que Darwin deu posteriormente para o evolucionismo, apesar de ter nas mãos dele os fósseis que poderiam permiti-lo, né? Poderiam permitir que ele desse esse salto
na ciência. Então, alguns apontavam essa questão do Lund, a questão de ser ultrapassado, de perder o trem da história, de não ser capaz de avanços científicos. Então, isso está presente em algumas bibliografias. Em outras, o Lund já era apresentado como um sábio cientista, um sábio que foi capaz de ver e de propor análises científicas que ninguém havia feito. Então, era um outro homem. Era um homem moderno, era um homem capaz de propor ideias novas, teorias novas, de ver o que ninguém viu, né? Muito diferente da outra linha, né? Da outra forma que ele era apresentado. Então, realmente, são situações extremamente antagônicas, opostas. E ele deu margem para essas duas coisas. Outra questão também que a bibliografia apresenta é essa dicotomia, assim, entre um homem isolado e, ao mesmo tempo, um homem conectado. Algumas vezes ele era apresentado como um homem isolado nos confins de Minas Gerais, numa cidadezinha perdida no meio do nada, que era Lagoa Santa, longe de tudo e de todos, longe dos grandes centros científicos culturais, longe das discussões científicas internacionais e como que isso o prejudicou, inclusive levando a situação que eu já falei, a ser ultrapassado, perder o trem da história, etc. Então, algumas bibliografias o apresentavam nessa linha e outras já o apresentavam como um homem sempre em contato com o mundo científico internacional, através de publicações, através de correspondências, através de visitas constantes de cientistas que passavam por Lagoa Santa para estar com ele, para dialogar com ele. Então, um homem que o tempo inteiro estava em contato, né, com essa comunidade científica nacional e internacional. Então, essa era uma outra questão que o tempo todo eu via essa dicotomia desses dois homens diferentes, desses dois Lundes diferentes. Outra questão é que algumas vezes ele era apresentado como um homem excêntrico, um homem esquisito, um homem cheio de mania de doença, esquisitice de hábitos alimentares, de vestimentas, uma personalidade inconstante que às vezes fazia receber as pessoas, outras vezes se negava a receber. Um homem estranho, né? Antissocial até. Outras vezes, ele já era apresentado como um homem extremamente sociável, um homem em sintonia com seu tempo, um homem que recebia as pessoas, os visitantes os diversos momentos, estava sempre aberto para receber, para dialogar com essas pessoas, extremamente carinhoso com a população, atendendo a população como médico, dando aulas para as crianças, criando uma banda de música na cidade, que existe até hoje, a banda de música Santa Cecília. Então, ele criando essa banda, doando os primeiros instrumentos, sendo o primeiro maestro. Então, ao mesmo tempo que ele era apresentado como esse ser estranho, antissocial e excêntrico, ele também era apresentado como um bom cidadão sociável, acolhedor. Eram dois Lundes também. E aí, como que um homem foi capaz de provocar imagens tão antagônicas assim? Essa era a grande questão que me foi colocada. E aí, a resposta está nele mesmo. A resposta está aqui no Lund. Ele se encaixa em todas essas imagens, em momentos diferentes da sua vida. Ele foi um homem tão cheio de rupturas, tão cheio de mudanças ao longo da vida e no seu próprio pensamento, que ele foi, em um momento histórico mais próximo de uma imagem, em outros momentos mais próximo da outra, ele deu margem para isso, porque ele foi tudo isso. Né? Ele foi tudo isso. Não tem como fixar o sujeito Lund, o cientista Lund, nem de um lado dessas imagens, nem do outro lado dessas imagens. Ele foi tudo isso. E aí que está a riqueza dele, pois demonstra, assim, a ousadia que ele teve para romper e para sair da zona de conforto, a sua capacidade de autocrítica, a sua capacidade de mudança. E por isso ele é esse homem tão múltiplo, tão rico, tão plural, né? E que muitas vezes quando os seus biógrafos, né, os seus
os autores que escreveram sobre ele, eles sempre, às vezes, pegavam só numa determinada faceta e perdiam toda essa complexidade desse homem. Portanto, dentro, assim, de tantos aspectos da personalidade, do pensamento do Lund, por isso que eu escolhi para tratar nessa palestra essa especificamente, essa capacidade ímpar do Lund de romper e mudar completamente tanto a sua trajetória pessoal e profissional, como a sua forma de pensar, as suas teorias, as suas ideias. Vários historiadores da ciência demonstram como que é raro isso. É muito raro essa capacidade de mudança de um cientista, muito raro. E o Lund fez isso ao longo da vida. Ele fez isso o tempo inteiro. Mas a gente não verifica isso de uma forma muito comum na história da ciência. Não é uma característica muito comum dos cientistas, esses grandes cortes. Normalmente eles seguem uma linha o tempo todo. E a gente pode constatar no Lund essa capacidade de mudança em vários momentos da vida dele. Então eu vou citar alguns. Eu vou pincelar alguns momentos da trajetória pessoal e profissional do Lund que nos permitem perceber essa característica, certo? Bom, então vamos lá. Em 1818, Lund nasceu lá em 1801. Em 1818, Lund entra na Universidade de Medicina e Letras, em Copenhague. E aí já foi o primeiro corte, foi a primeira ruptura na trajetória pessoal e profissional dele. Por quê? Porque ele vinha de uma família de comerciantes, de uma família de ricos comerciantes na Dinamarca. E era uma tradição familiar, todo mundo seguia aquele rumo. E era um rumo de sucesso já quase que garantido, né? E o Lund foi o primeiro da família a falar, não vou seguir essa carreira comercial, eu vou seguir a carreira acadêmica. Então ele foi o primeiro da família a seguir uma carreira acadêmica. Essa foi a primeira ruptura e que fez uma grande diferença na vida dele e na vida da ciência, né? Foi o primeiro corte, né, que ele fez. Isso lá em 1818, quando ele entra na universidade. Ele forma em 1822. Em 1822, ele faz o segundo corte. Por quê? Ele fez a faculdade de Medicina e Letras, que era uma faculdade muito diferente na época. Quando a gente pensa nas universidades hoje, nos cursos universitários hoje, a gente imagina muito, eles são muito focados, né? São muito limitados no sentido de conteúdo, de enfoque e tal, nas caixinhas. Na época, no século XIX, as universidades eram muito amplas. Você tinha um leque de possibilidades profissionais muito grande. Então, a Faculdade de Medicina e Letras permitia ao estudante, né, e depois ao profissional, trabalhar com medicina, mas também trabalhar, por exemplo, com história natural, com zoologia, com botânica, porque havia esses conteúdos na grade da universidade. Então, Lund, em 1824, ele se forma, e qual que era, normalmente, o que se esperava, o previsível, o confortável, o mais previsível mesmo, né? Seria ele entrar na carreira de médico. Tranquilo, formou medicina, entraria na carreira médica. Ele terminou o curso com uma monografia brilhante na área médica, que depois foi adotado em várias universidades, foi um excelente estudante de medicina. Mas em 1824, o Lund rompe também com essa situação. Ele fala, não vou seguir a carreira médica, eu vou seguir a carreira de história natural. Ele vai por aí, que é uma atividade bem mais instável, bem mais incerta, bem mais desafiadora. E é por aí que o Lund vai em 1824. Ele opta pela carreira de história natural, de naturalista e não de médico, em 1824. Em 1825, mais um corte. Porque muitos naturalistas sonhavam, né, em vir para a América, em ter contato com esse mundo desconhecido, com toda a riqueza exuberante da América, mas poucos tinham ousadia e até condições financeiras para isso. Mas Lund vem. Em 1825, ele vem para o Brasil e aqui ele permanece até 1829 pesquisando a flora e a fauna do Rio de Janeiro.
Mais uma vez, ele sai da zona de conforto, né? Ele sai dos gabinetes de história natural europeias, né? De ficar lá no gabinete pesquisando as coleções, teorizando, estudando, que é o que a maioria dos naturalistas faziam. Ele fala, não, eu quero ir para campo, eu quero ir para a América, eu quero conhecer a América, eu quero conhecer o cenário tropical, eu quero conhecer a fauna e a flora de lá. E aí ele vem para o Brasil, sai da zona de conforto e faz mais uma ruptura, mais uma mudança fora da curva, né? Faz mais uma questão fora da curva e vem para o Brasil. Beleza, fica aqui, volta para a Europa em 29. Em 29, ele faz uma grande viagem pelos centros científicos culturais europeus, tendo contato com cientistas de ponta em todas as áreas, trava relações e contatos que foram importantíssimos para a trajetória profissional dele dali em diante, com os quais ele correspondeu a vida inteira. Mas essa viagem em si não foi uma grande mudança, uma grande ruptura. Isso era normal. Os cientistas faziam isso, né? Era meio que padrão. Mas qual que foi a grande mudança aí? Foi porque o Lund, nesse período que ele estava na Europa, ele, além de fazer todo esse contato com a comunidade científica, ele conseguiu o título de doutor, por exemplo, na Universidade de Kiev, e já tinha uma certa respeitabilidade no cenário científico europeu. Ele poderia ter ficado ali ele podia fazer a carreira dele. Ele já tinha vindo ao Brasil, ele já estava com uma coleção muito bacana na mão dele, que poderia pesquisar em cima disso, estudar e ter toda a respeitabilidade científica que qualquer naturalista gostaria. Ser um cientista de alguma universidade europeia e por lá ficar felizinho, bem sucedido como naturalista. Porém, em 29 ele fala assim, não quero, vou voltar para o Brasil, eu quero o trabalho de campo, eu não quero isso aqui, eu quero romper também com essa linha que se esperava dele. Já tinha vindo, já veio uma vez, tá bom, agora já chega, não, vou voltar. E ele volta para o Brasil em 1829, 33, desculpa. Ele volta para o Brasil em 1833, ele fica na Europa de 29 a 33, volta para o Brasil em 33, desembarca no Rio de Janeiro e, na verdade, nunca mais retorna para o território europeu. Claro que isso não estava posto nessa época, né? Ele veio para cá para ficar um pouquinho e depois retornaria. Mas as rupturas que ele faria depois fizeram com que essa chegada no Brasil fosse definitiva e por aqui ele ficasse. Então é o seguinte, ele chega no Rio de Janeiro, em 33, ele se une a um botânico que também está aqui no Brasil, chamado Ludwig Hegel. Eles se unem e começam a viajar pelo Brasil fazendo essas coletas. Então ele passa pelo Rio, São Paulo, Goiás e chega a Minas Gerais. Na verdade, essa viagem, ele está muito focado na botânica. Até então ele focava na zoologia e na botânica. Nessa viagem ele ficou muito focado na botânica, já estava com um estudo bacana sobre a vegetação brasileira, rumo normal, né? Tá seguindo o caminho normal. Chegou, estudos, continua ali nas áreas de ocupação dele, tá indo. Aí, o que acontece? Uma nova ruptura. Quando ele passa por Curvelo, ele chega em 1834, em Curvelo, aqui em Minas Gerais, ele se encontra com um outro dinamarquês chamado Peter Clausen, que apresenta ao Lund as cavernas cársticas da região, apresenta ao Lund os fósseis que existem nas cavernas. E aí o Lund se deslumbra com aquilo, porque ele tinha noção da potencialidade científica que aqueles fósseis tinham. Ele sabia o trabalho que ele podia realizar ali. E aí ele faz mais uma ruptura de 360 graus. Né? O Lund, quando ele vê aqueles fósseis, ele viu a potencialidade. Por quê? Porque naquela viagem que eu falei que ele teve, que ele fez na Europa, que ele conheceu, né, que ele fez nesses grandes centros culturais, ele conheceu cavernas como as nossas, semelhantes às nossas, que tinham fósseis. Ele conhecia o trabalho de um paleontólogo chamado Georges Cuvier, que já estava realizando estudos e pesquisas com esses fósseis sobre a origem da vida. Então, quando ele viu esses fósseis, ele falou, nossa, eu tenho uma riqueza muito grande aqui. Então, o que ele faz, gente? Ele, nesse momento, ele deixa meio de lado os estudos sobre
sobre a zoologia, sobre a botânica, e passa a se dedicar aos estudos sobre as cavernas, sobre a geologia, sobre a espeleologia e sobre a paleontologia, sobre esses fósseis que ele encontra nas cavernas. Ele foi o primeiro cientista a fazer um estudo sistemático e contínuo sobre a formação das cavernas e sobre os fósseis. Então, por isso que ele é conhecido como o pai da paleontologia brasileira, porque ele foi o primeiro a sistematizar. Outros já tinham tido acesso e já tinham relatado isso, mas foi o primeiro a fazer um trabalho sistemático sobre isso, um trabalho inovador, desbravador, mas que infelizmente naquele momento não tinha interlocutores no Brasil. Não tinham outras pessoas com conhecimento científico que pudesse dialogar com ele a respeito dos achados que ele estava fazendo. Ele fez esse diálogo com a comunidade científica internacional, mas à distância, por correspondência e por publicações e também por esses cientistas que passavam por aqui. Mas todas essas dificuldades, tanto a dificuldade da pesquisa nas cavernas, quanto a dificuldade do diálogo, quanto a dificuldade da distância, essa dificuldade de fazer essa mudança e para uma área de pesquisa que ele tinha conhecimento, mas não o aprofundamento que ele tinha, como na botânica e na zoologia, isso não o impediu de novamente sair da zona de conforto, romper com o rumo profissional que ele tinha e mudar completamente. Então, nesse momento, ele teve mais um corte, mais uma mudança, mais uma ruptura na sua história. Aí, mais na frente, o que acontece? Ele fica um tempo ali em Curvelo, como alguns devem saber, né, a maioria, fica ali um tempo em Curvelo com causa e tal, depois eles têm uma divergência e ele sai para explorar outras cavernas da região. E aí ele faz uma outra mudança, uma outra decisão profissional, que também é fora da curva, que também é diferente do que se tinha. O que acontece? Os cientistas normalmente, né, que vinham para a América, vinham para o Brasil, eles passavam um tempo viajando pelo país, desbravando nossas riquezas naturais e tal, e depois eles retornavam para a Europa, para o conforto dos grandes centros europeus, para lá realizarem seus estudos em melhores condições de trabalho, né, em diálogo com os pares, próximo dos museus, das bibliotecas de referência, né? Essa era a trajetória comum dos naturalistas. Só que o Lund rompe com essa trajetória habitual dos naturalistas e ele resolve se fixar no Brasil. Obviamente, inicialmente fixar por alguns anos. Já era uma coisa diferente, porque normalmente era rápido, né? Ele resolve se fixar no Brasil por alguns anos e escolhe Lagoa Santa como essa moradia. E a partir daqui, ele iria explorar as cavernas cársticas da região e tal. Ele sabia das potencialidades das pesquisas que ele tinha, né, ao seu alcance, mas também sabia do preço pessoal e profissional que ele pagaria por isso, estando aqui distante da comunidade científica e sabendo que ele teria que ficar aqui por alguns anos para realizar essa pesquisa. Ele sabia disso tudo, mas mesmo assim ele fez essa ruptura, né, mais uma na vida dele. E aí ele fica 10 anos, de 1835 a 1845, realizando essa exploração das cavernas mineiras. Consegue coletar mais de 12 mil peças de fósseis e tal, uma riqueza, né? Ele ficava na época das chuvas em Lagoa Santa, estudando, catalogando, limpando, escrevendo, né, seus artigos, enviando, etc., que é um trabalho científico importantíssimo. O trabalho que ele fez de catalogação dos fósseis é um trabalho que até hoje é admirado pelo nível de detalhamento que ele dava nesses registros. E no período da seca, ele ia para campo. Então, ele ia para campo, eram dias e dias em lombo de mula, cavalo, entrando em cavernas extremamente de difícil acesso, sem luz, ventilação, insalubres mesmo, né? Então, era uma vida bem difícil que ele se propôs durante esses 10 anos. E aí, quando chega em 1845, ele vai dar mais um corte, mais uma ruptura. O que ele faz? Ele resolve encerrar essas atividades de exploração das cavernas. Ele encerra. Ele alega muitas coisas para isso.
Ele fala que os fósseis que ele estava encontrando já estavam sendo muito repetitivos, ele encontrava determinado ossado numa caverna, na outra mesma, então não estava tendo muita novidade no que ele estava encontrando. Ele alega também dificuldades financeiras, que era extremamente dispendioso esse trabalho que ele fazia. Alega problemas de saúde, que ele sempre falava que ele tinha muitos problemas respiratórios e não é fácil você ficar dentro de caverna, né? Então isso realmente pode ter impactado na saúde dele, sim. Mas, na verdade, talvez todos esses motivos tenham contribuído para essa decisão. Mas nenhum especificamente foi o definitivo. E é importante a gente frisar o seguinte, que o fim do trabalho nas cavernas não foi o fim do trabalho científico do Peter Lund, como nós vamos ver. Isso é muito importante, porque muitas bibliografias falam isso. Olha, ele trabalhou, terminou em 1845, e aí deu uma crise existencial, e ele resolveu parar de trabalhar, de atuar como cientista. E não é isso. A gente vê que o que teve ali em 1845 foi mais uma ruptura, mais uma mudança, mas não uma mudança para o fim da sua atividade científica. Foi uma mudança no perfil da atividade científica que ele desenvolvia. Né? Mesmo essa mudança, né, não fez ele parar de atuar como cientista, né? A gente vai ver. E aí a gente vai ver que ele fez outra ruptura. Quer dizer, além de interromper as escavações e mudar sua prática científica, ele tomou mais uma decisão assim, surpreendente. Ele pega toda a coleção de fósseis que ele armazenou tão duramente durante esses 10 anos e resolve enviar para a Dinamarca. Né? O homem de rupturas rompe novamente com o caminho previsto. Né? Após assim, tantos anos de sacrifício para formar uma coleção de fósseis, tanto de animais vivos quanto de animais extintos, o Lund decide enviar essa coleção para a Dinamarca, né, em 1845. E ele alegou que já teria, né, que aqui no Brasil ele não tinha instituições de pesquisa capazes de acolher essa coleção, que ele também não ia dar conta disso e que essa coleção tinha estado disponível para outros cientistas e para outras instituições que pudessem fazer uso útil, né, científico qualificado disso. Mas foi uma atitude extremamente desapegada, né? Ele desapegou dos frutos de um trabalho árduo para que outros cientistas pudessem se debruçar sobre essa riqueza dessa coleção e aí teorizassem em cima disso. Foi um desapego e tanto, né? Aí, nesse momento, ele desapega, ele manda a coleção para a Dinamarca. Além disso, sem nenhum motivo aparente, ele resolve ficar no Brasil. Porque também é uma atitude fora da curva. Porque o que se esperava? Se ele parou a escavação das cavernas, ele não precisava mais ficar no Brasil. Né? Estudar, pesquisar, outras coisas, ele poderia fazer lá. Então, ele poderia juntar tudo, levar para a Dinamarca e ir junto. Lá ele teria todo o tempo do mundo para se debruçar sobre a sua coleção, ele receberia todos os louros internacionais da comunidade científica, mas Lund não faz isso, ele rompe completamente contra a lógica e fala, vou ficar no Brasil. E fica, e vai ficando. Mas aí ele fica trabalhando como cientista, ele muda o rumo da atuação científica. E é importante a gente ressaltar isso muito, gente. Ele continua estudando, ele continua escrevendo, ele continua sendo consultado pela comunidade científica sobre vários assuntos o tempo inteiro, ele é uma referência. E ele se torna um mentor, um orientador de outros cientistas que vinham para a Lagoa Santa, ou para morar com ele, alguns moraram com ele durante uns anos, ou alguns só de passagem, mas que ele orientou, que ele forneceu material, que ele foi um mentor, um tutor de muitos cientistas. Essa é uma atuação científica importante. Né? Quando você chega em determinado patamar científico, você se torna um mentor, um orientador, e ele chegou aí. De tantos que passaram por aqui, tem 2 que tiveram uma importância muito grande para a ciência e que o Lund teve uma importância muito grande para a ciência que eles desenvolveram. Um foi o Renhar, que esteve em Lagoa Santa durante 3 vezes, ficou aqui uns anos morando aqui e fez um trabalho na área de zoologia e o Lund teve uma importância muito grande, né, nesse trabalho dele.
E o segundo é Eugênio Varmin, que veio para Lagoa Santa, viveu 3 anos aqui como auxiliar do Lund, e nesse período o Lund o orientou barbaramente com relação aos estudos sobre a botânica, sobre a vegetação do Cerrado brasileiro. Varmin reconhece isso, e quando ele retorna à Dinamarca e publica o seu livro, ele se torna o primeiro autor, né? O livro dele é o primeiro livro que trata sobre fitoecologia no mundo. É o nascimento da ecologia, e o nascimento da ecologia aconteceu aqui em Lagoa Santa, e com muita influência do pensamento, da ajuda, das orientações e até de um trabalho prévio que o Lund tinha feito sobre a vegetação brasileira e doou ao Varmin, né? Ele tinha uma generosidade científica muito grande, então ele continuou atuando aí. Então, eu dei uma passada geral aqui em alguns momentos da trajetória pessoal e profissional do Lund que mostram como ele era esse sujeito capaz de rupturas e mudanças, assim, saindo do previsível, saindo da zona de conforto, procurando caminhos imprevisíveis, incertos, perigosos, insalubres, mas ele foi capaz dessas rupturas, e isso é que o tornou esse cientista ímpar que ele tornou. Agora, além dessas rupturas da vida pessoal e profissional, o Lund também demonstrou uma abertura para rupturas no campo das ideias, no campo das conclusões científicas. E isso, gente, é raríssimo na comunidade científica. Ele teve uma capacidade de mudar as opiniões científicas que ele tinha quando as provas que ele conseguia, né, as pesquisas que ele ia desenvolvendo, dava para ele provas que contradiziam a ideia que ele tinha. Então, o Lund ele tinha essa capacidade de romper e de mudar as ideias. Por que isso é raro? Porque os historiadores da ciência demonstram que, em geral, os cientistas, quando eles vão a campo com um paradigma, com um óculos, e eles vão atrás de provas para as hipóteses que eles já se estabeleceram, né? E quando, na hora da pesquisa, ele encontra provas contrárias, ou eles ignoram, ou eles negam, ou finge que não vê, esconde debaixo do pano, né? Porque é muito difícil você encontrar provas que negam toda a sua lógica, todas as teorias prévias, tudo que você acredita. É o normal, isso é o padrão. Poucos fazem o que o Lund fez, que é ter uma teoria prévia, ter hipóteses já estabelecidas, e quando vai a campo e encontra provas contrárias, ele fala, bom, então peraí, tem alguma coisa errada na minha teoria, tem alguma coisa errada na minha hipótese, tem alguma coisa errada no paradigma da ciência em que eu fui formado e que eu acreditava. Essa mudança de opinião científica é fantástica e é um marco, é uma característica fundamental do cientista Peter Lund, essa faceta importante, né? Eu falei da questão dessa ruptura ao longo da trajetória, e aqui é importante a gente falar dessa ruptura de pensamento. Isso é muito interessante. E como é que a gente conseguiu perceber isso, né, essas mudanças de pensamento do Lund? Por uma característica da própria obra dele. Normalmente, os cientistas eles fazem as pesquisas durante anos e depois eles publicam um livro que é a conclusão. Vamos pensar no Darwin, que é um pouco, simboliza isso. Ele fez todo o trabalho dele, estudou e tal, de repente, no momento, ele vai e publica A Origem das Espécies. Então, A Origem das Espécies é um retrato do pensamento do Darwin em 1859, após todas as pesquisas e os caminhos que ele deve ter percorrido nesses anos. Claro que ele deve ter pensado uma coisa, depois mudou de ideia e foi caminhando até chegar na Origem das Espécies. Mas a gente não tem o reflexo, o sinal desse caminho que ele percorreu de pensamento até chegar na Origem das Espécies. O Lund nos permite isso por quê? Porque o Lund ele não tem uma obra final. Ele não estudou o tempo todo, pesquisou para depois publicar uma obra final. Como que é a obra do Lund? Ele foi escrevendo ao longo dos anos memórias, que é o que a gente chama de, são os artigos científicos. Na época, eles chamavam de memórias. Então, ele fazia uma determinada pesquisa, uma determinada escavação, analisava, escrevia uma memória, mandava e publicava. Pesquisava mais um pouco, analisava, estudava mais uma e publicava. Várias, durante principalmente a década de trabalho dele, várias.
Posteriormente, já no século XX, em 1950, todos esses artigos de várias épocas e publicados em vários locais, eles foram organizados, consolidados e publicados em uma obra, Memórias da Paleontologia Brasileira. Ali está todo o pensamento científico do Lund, mas esse livro não pode ser lido como se ele fosse escrito num período só. Muito pelo contrário, porque ele tem datas, ele tem um caminho percorrido. Agora, por que eu estou falando isso? Porque esse livro nos permite acompanhar as ideias e o pensamento científico do Lund e nos permite entender isso, como que ele, estando numa linha, né, como que ele fazendo uma pesquisa, ele tinha um paradigma, uma ideia de pensamento, uma teoria na qual ele acreditava, ele faz aquela pesquisa, encontra alguma coisa ali estranha, ele faz o quê? Tem alguma coisa diferente aqui, então eu acho que não é bem assim, eu acho que é assim. Aí ele anda mais um pouquinho, faz uma pesquisa, olha, aquilo que eu falei lá atrás, gente, não era bem assim não, porque o que eu encontrei aqui me mostra que aquilo não é aquilo, me mostra que aquilo é isso outro. Então, ele foi mudando o pensamento e as ideias dele, e isso é representado na obra dele quando a gente vai lendo as memórias de uma forma temporal, né? Entendendo como que cada um é escrito na sua época. Então, ele consegue mudar, à medida que ele ia desenterrando os fósseis, à medida que ele ia encontrando as provas que negavam suas teorias iniciais, ele ia admitindo. Por exemplo, nas primeiras memórias dele, ele defendia a teoria da existência das revoluções sucessivas do globo, que teriam exterminado todas as espécies em determinado território, e aí a ocorrência de várias novas criações com novas espécies. Essa é a teoria do catastrofismo do Cuvier. Então, você tinha aqui determinadas espécies, aí você teve uma grande catástrofe, exterminou todas essas espécies, e aí vinha uma nova criação divina, aí depois uma outra catástrofe e uma outra, e isso estaria registrado nas várias camadas geológicas. No início das pesquisas, o Lund veio com essa ideia, ele acreditava nisso. No início das suas pesquisas, o que ele encontrava confirmava essa ideia. Realmente ele encontrou camadas geológicas onde as espécies que estavam ali não estavam na próxima, era uma nova criação, e não estavam aqui, e não estavam aqui. Ele via o desenho disso. Mas, com o tempo, ele começou a encontrar coisas diferentes e que contestavam essa ideia inicial. E o bacana é que ele foi admitindo isso, ele foi registrando isso. Ele começou a encontrar fósseis de uma mesma espécie em camadas geológicas diferentes. E aí ele se perguntou, por que Deus teria salvo algumas espécies da extinção? Por que essas espécies foram extintas, mas algumas não? Ele continuava nas outras. Ele começou a falar, bom, então peraí, então não teve grandes catástrofes que exterminaram todas as espécies. Tem alguma anomalia aí, alguma prova contrária. Ele também começou a encontrar em outros lugares espécies extintas que viviam também com espécies atuais. Então ele começou a falar, uai, então peraí, muitas espécies extintas com espécies que ainda vivem. Então não teve esse extermínio coletivo, tem alguma coisa estranha aí. E aí ele levantando. Mas lá no início ele acreditava, lá no início as provas demonstravam isso. Depois ele foi mudando a forma de pensar, né? E abandonando algumas teses, algumas ideias que eles tinham. E aí, quando foi em 1842, 44, aí ele ainda teve uma prova, se deparou com uma situação ainda mais desafiadora, ainda mais instigante, né? Que foi encontrar ossadas humanas junto com ossadas da megafauna extinta, né? Dinossauros. Junto com tatus gigantes, com preguiças gigantes. Então, quando ele viu aquilo ali, ele falou, ai, peraí, isso aqui me permite chegar a algumas conclusões. Por exemplo, a ocupação humana da América é muito anterior ao que se pensava, ao que eu pensava como cientista. Outra coisa, esses humanos viveram com essa megafauna extinta. Eles viveram na mesma época, que ninguém acreditava naquele momento, nem ele acreditava inicialmente. Então, ele, à medida que ele foi encontrando provas na natureza, na sua pesquisa, ele foi mudando
as próprias ideias que ele defendia nas memórias anteriores. Isso é muito bacana, né? Essa capacidade de mudança, essa capacidade de transformar não só a sua vida pessoal, mas também as suas ideias, as suas crenças científicas e questionar paradigmas e teorias nas quais ele foi formado, né? Coisa muito rara. Então, o Lund, ele detectou, né, as provas que negavam muitas das teorias vigentes na época, que eram hegemônicas na época. E ele enxergou isso. Ele enxergou, ele detectou, ele admitiu, ele levantou novas teorias, ele levantou novas hipóteses. Ele não teve esse temor de mudança, de ruptura, nem com relação a grandes teorias, a grandes paradigmas hegemônicos na época. Então, muitas pessoas leram aquilo ali e falaram, sabe? Não acreditaram, ignoraram, porque era muito perturbador naquele momento pessoas proporem coisas tão contestadoras para a ciência naquele momento. E Lund, ele não só mudava suas conclusões diante das provas encontradas, ele também registrava essas mudanças de opinião. Ele reconhecia e divulgava os seus erros, levantava novas hipóteses, né? E isso é realmente muito incomum. E isso é fundamental para a história da ciência. É fundamental. Porque é só quando a gente reconhece, um cientista reconhece uma anomalia, reconhece que tem algo estranho, que algo que não se explica diante do que se acredita, é só quando se encontra essa anomalia, se dá luz a essa anomalia e tenta explicar essa anomalia, que acontece as grandes descobertas científicas. É aí, é nesse momento que acontece a descoberta científica. E o Lund fez isso. Ele enxergou a anomalia, ele deu luz à anomalia, né? E aí é o seguinte, muitas vezes ele é associado a teorias ultrapassadas. Muitas vezes ele é associado. E o catastrofismo, principalmente. Mas a gente tem que entender que, muito ao contrário, o Lund ele sempre teve muito afinado com as teorias e principalmente aos métodos de pesquisa mais avançados da época dele. A gente sempre tem que pensar na época dele, o catastrofismo na época dele e os métodos e metodologias científicas da época dele. E ele sempre esteve muito afinado com o que tinha de mais moderno, mais novo na época dele. Então, por exemplo, a estratigrafia, a anatomia comparada, a biogeografia, o funcionalismo, a descontinuidade e extinção das espécies, eram coisas que o Lund utilizava, ele acreditava, ele via, ele acreditava que existia a extinção das espécies, ele acreditava que a função do órgão era mais importante que a forma, que essa é a análise que ele tinha de fazer, muito mais em cima de função do que de forma. Eram coisas extremamente inovadoras no período em que ele viveu. E a gente pensar o seguinte, o evolucionismo, que posteriormente foi visto como moderno, né, em oposição ao catastrofismo, o evolucionismo na primeira metade do século XIX, ele tinha um caráter muito mais conservador do que o catastrofismo, diferente do que ele seria depois da origem das espécies. Mas nesse primeiro momento ele tinha um caráter muito mais conservador. O pensamento catastrofista de Cuvier, ele apresentava aspectos muito mais inovadores, métodos muito mais inovadores, a própria aceitação de ruptura, de extinção de espécie, que foram fundamentais para o avanço da ciência. E o Lund estava afinado com isso. Então nós não podemos analisar o pensamento científico do século XIX com os olhos de hoje. Não podemos analisar o pensamento científico do Lund com os olhos de hoje. Na primeira metade do século XIX, que foi quando o Lund estava na potência maior profissional, o paradigma era completamente outro. A gente precisa se perguntar, o pensamento e o método de Cuvier, o catastrofismo, sempre foram ultrapassados? A gente tem que se perguntar isso. A gente tem que se perguntar, o evolucionismo sempre foi uma teoria moderna? A gente tem que se perguntar isso para entender o contexto da história da ciência daquela época e entender como que o Lund dialoga com essa ciência dessa época, como que ele se coloca em relação a isso. E quando a gente compreende esses pensamentos científicos no seu contexto, nós compreendemos que o Lund era um cientista
alinhado com o pensamento de que vier, sim. Alinhado com o pensamento catastrofista, sim. Mas isso não quer dizer que ele tenha sido ultrapassado. Muito pelo contrário. Pois ser catastrofista na primeira metade do século XIX não significava ser ultrapassado. Muito pelo contrário, significava ser moderno. Se ele tivesse alinhado com o evolucionismo do século XIX, da primeira metade, aí sim, talvez ele fosse considerado ultrapassado, sim. Na verdade, foi o catastrofismo e o método de pesquisa de Cuvier que possibilitou ao Lund ver o que ele viu, enxergar o que ele viu ali nas pesquisas. E o possibilitaram através do uso da anatomia comparada, da análise dos fósseis, associada à estratigrafia, o olhar para a extinção, a crença e o olhar para a extinção das espécies. Foi esse alinhamento com Cuvier, com o catastrofismo, que permitiu o Lund essa visão toda, esse método de pesquisa, e o permitiu enxergar o que ele enxergou. O permitiu enxergar o que ele enxergou e propor o que ele propôs. Não foi o evolucionismo na época, e sim o catastrofismo, que permitia essas rupturas tão alinhadas com a própria personalidade dele, que o permitiu ser o cientista que ele foi e propor o que ele propôs de tão ímpar. Então, gente, eu tentei mostrar aqui como que esse viés, essa característica tão própria do Lund, com relação a essa predisposição a rupturas, a mudanças, eu tentei demonstrar aqui, tanto na trajetória dele, pessoal e profissional, quanto no pensamento, como que isso foi importante para a gente, para o que ele foi enquanto cientista, enquanto pessoa, inclusive para as ideias dele enquanto cientista e para o que ele propôs para a ciência e foi um diferencial, tanto pessoal, quanto enquanto cientista, quanto no que ele propôs para a ciência. E entender o seguinte, que essas rupturas e mudanças que foram vistas pela bibliografia, que eu falei lá atrás, a respeito do Lund, não são contradições, nem fruto de crise existencial. Na verdade, essas rupturas, essas mudanças, são marcas do tempo dele, que foi um tempo de grandes transições e grandes transformações. E são marcas da própria personalidade dele, e que ele apresentou desde lá, com 17 anos de idade, ele já apresentava essa característica de ruptura, de mudança. Então, é mostrar que é exatamente essa marca, essa predisposição a essas grandes rupturas e tal, é que demonstra a riqueza desse sujeito histórico. A riqueza do Lund está exatamente aí. Se ele seguisse o caminho padrão, o óbvio, talvez fosse mais um cientista aí no mundo, sem grandes novidades, Então, é exatamente essa riqueza dele que o torna ímpar e que o permitiu mudar com o seu tempo e não ficou agarrado a paradigmas e ideias. Isso é que é bacana, uma pessoa que acompanha o seu tempo, que vê as mudanças, que se permite mudar junto com o seu tempo. Lund foi esse homem. Então eu espero ter jogado um pouquinho mais de luz sobre esse sujeito histórico tão significativo e contribuído assim para uma maior compreensão do seu pensamento, da sua época, da sua trajetória. Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, mesmo que virtualmente, nesse momento, diante dessas necessidades aqui do momento, que a gente espera que passe rápido e que no ano que vem a gente possa estar junto, interagindo. Isso vai passar. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês e eu deixo meus contatos, tá? Vou deixar aqui meus contatos numa tela, vou pedir aqui, para que qualquer coisa a gente trocar ideia, estou aqui à disposição para a gente trocar ideia, se eu puder orientar de alguma forma aí algum trabalho que vocês estejam desenvolvendo, matar a curiosidade de alguém de alguma forma, e aí é isso, tá? Eu deixo meus contatos, estou aqui à disposição, agradeço imensamente esse momento, espero que vocês saiam daqui com alguma coisinha a mais do que vocês entraram, e é isso, grande beijo, até!